Olá para você que nos acompanha, olá William Vieira, nós estamos dessa vez aqui com o procurador do município, doutor Fabrício, que vai nos falar a respeito do decreto municipal que entrou em vigor a partir de hoje, uma vez que o primeiro foi do Estado e agora do município, com as normas de restrições por conta do novo coronavírus. Doutor Fabrício, boa tarde, nós somos da equipe Band, do programa Pinheiro Agora, e o que é a partir desse decreto, a partir de hoje, começa a acontecer aqui na cidade de Pinheiro? Então, boa tarde aos amigos da Band, boa tarde aos pinheirenses. Infelizmente, nós tivemos que baixar um decreto que veio na mesma linha, desta vez, do governo do Estado. Isto teve o objetivo de harmonizarmos os níveis de fiscalização e os níveis de órgãos que trabalham na atuação do combate contra a Covid. Então, o município, embora ele tenha a competência, isso já decidido pelo Supremo Tribunal Federal desde o ano passado, para legislar localmente de acordo com as suas características, havia sempre um descompasso. Então, o Estado determina, faz uma série de determinações, conforme um decreto que já vem aí desde 2019, vários decretos estaduais, e o município, que tem um alcance em todo o estado do Maranhão, e o município, por sua vez, de acordo com suas características, com o número de contaminados, com sua estrutura de atendimento à saúde, estrutura de fiscalização, cultura local, baixava o seu decreto. No momento de fiscalização e cumprimento desse decreto, surgiu um problema. A Polícia Militar, que é a força maior, que é quem protege a vigilância sanitária em casos extremos e muito raros, mas possíveis, ela obedece ao comando do comandante-geral da Polícia Militar, que é ligado ao secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Então, em tese, em regra, ele obedece ao decreto estadual. A Polícia Civil do Estado do Maranhão, que é quem fornece as licenças de festas e pode fazer as autuações e iniciar o processo de investigação criminal por descumprimento das normas sanitárias locais, também é de competência do Estado do Maranhão. Ele responde ao secretário de Segurança Pública. Então, ficamos ali numa situação de parceria, mas com algumas dificuldades em cumprir todas as determinações municipais. Desta vez nós optamos, eu acho que praticamente todos os municípios do Maranhão, em harmonizar com o decreto do Estado, mesmo porque ele veio unificando uma situação de calamidade em vigilância sanitária e de saúde, e que não difere, basicamente, de nenhum município do Maranhão. Então, o Estado ele acomodou o decreto dele, reconhecendo a situação que não é só estadual, hoje é nacional e mundial. Tá? Então, ficou muito mais fácil nós editarmos um decreto hoje, porque as nossas forças estão unidas. A Guarda Municipal de Pinheiro, a Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Pinheiro, os setores que atuam de apoio à infraestrutura, transporte, à segurança pública, em parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. O Ministério Público Estadual tem a competência de fiscalizar tudo e também tem sido um parceiro na construção desses decretos, verificando a situação de calamidade, o grau de risco que a população corre e acomodando as necessidades sociais, sempre a gente buscando um equilíbrio. Então, esse decreto foi editado ontem, ele já está em vigor. Hoje ele já vai ser cumprido. Hoje à noite, a partir das 8 horas da noite, a nossa vigilância sanitária já estará nas ruas, com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Civil, da Prefeitura de Pinheiro, para que as normas que estão aqui, que são basicamente iguais às do Estado, sejam efetivamente cumpridas. Tá? Então, nós limitamos o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, igrejas, tudo que reúne pessoas, tá? Comercial ou não, das 7 da manhã às 21 horas. Tá? O do Estado fala das 9 da manhã às 9 da noite. Nós preferimos antecipar um pouco, respeitando a característica de Pinheiro. Muitas pessoas vêm de fora, vêm de outros municípios, outros povoados, vêm aos bancos, vêm ao comércio local muito cedo, porque precisam voltar cedo, eles precisam de transporte. Então, isso acabaria deixando essas pessoas mais tempo na cidade e causando mais aglomeração. Então, nós esticamos um pouquinho para antes, para as 7 da manhã, para que a questão de feiras, mercados, padarias, essa coisa toda, pudesse atender a população. Então, de hoje à noite, às 9 horas, tudo fechado.
bares, restaurantes, venda de bebida alcoólica, reuniões em igrejas, templos, festas de aniversário em casa, onde houver uma aglomeração e a Polícia Militar tiver conhecimento e os nossos órgãos de fiscalização também, isso será abortado. Tá? A abordagem, evidentemente, vai ser educativa no sentido de coibir. Tá? Então, evidente que ninguém vai chegar prendendo o dono da casa, aquela coisa toda. Mas, se houver continuidade, se houver o desrespeito, não tenha dúvida que será aplicada a norma penal, que aí é o Código Penal brasileiro, que determina no seu artigo 268 que quem descumprir ordem de vigilância sanitária, essa questão toda, poderá ser preso. A pena vai de 1 a 2 anos, se não me falha a memória, e ele será conduzido à delegacia de polícia, será autuado em flagrante e o delegado vai colocá-lo à disposição da justiça. Então, é sério, tá? Nós não temos outra solução, por enquanto. Nós, essas 2 semanas anteriores, ou esse mês anterior ao Carnaval, tentamos fazer uma contenção aqui, não deu certo, por causa desse descompasso de legislação, porque o resultado prático esperado do não cumprimento das normas de isolamento está aí. Os nossos hospitais estão lotados. As UTIs estão lotadas. Hoje eu vi de manhã na CBN alguém ligando para lá e dizendo, mas, poxa, por que o Estado não se preparou com mais UTIs? Hoje, por exemplo, o São Luís, se eles colocassem mais 100 UTIs, elas não seriam suficientes. Então, à medida que você aumenta a oferta, a demanda está sempre atrás. Então, não adianta. Houve um período de contenção no começo da pandemia e isso resultou, 15, 20 dias depois, num decréscimo muito grande dos casos de contaminação, pacientes graves. E desta vez, com essa segunda onda, nós temos um agravante que é a aparição de uma outra cepa de vírus, mais agressiva, tanto faz na área de contaminação, ela é muito mais ágil, mais eficiente no sistema de contaminação dela, de propagação, quanto nos resultados para o paciente. Então, acho que, independentemente do decreto, o que nós esperamos é que a população, de fato, cumpra. Independentemente de polícia, de ameaça, de contenção forçada. O que eu quero dizer é que vai funcionar assim. Então, quem tiver sua carretinha de som, recolha. Quem tiver vontade de tomar sua cerveja, que se recolha em casa. Se tiver ouvir o seu sonzinho baixinho. Se você tiver uma festa de aniversário para fazer, não faça. Batizado. Qualquer tipo de jogos de futebol estão proibidos. A Federação Maranhense, eu soube que está reunida agora para suspender o campeonato maranhense em todos os níveis. Apesar de que o futebol já havia uma contenção natural, os estádios vazios, vocês viram, o PAC jogou aqui, então não tem aglomeração. Mas existe deslocamento de jogador, existe uma série de outras situações que podem comprometer a segurança dos esportistas, também fechado. Num dos decretos que nós fizemos aqui, nós tivemos uma preciosa participação das igrejas evangélicas, de todos os cultos religiosos de Pinheiro, porque nós não temos a fórmula pronta. Tá? Isso, desde que se instaurou essa pandemia, gostaríamos de ter a solução para o caso, mas não temos. Ele está sendo construído à medida em que as situações se agravam ou recolhem em termos de problemas para a sociedade. Mas com a participação das entidades, hoje nós sabemos as necessidades do pessoal que trabalha na cultura, nós temos um projeto aqui já instalado de manutenção do cadastramento, estamos tentando buscar mais recursos para federais da ajuda que foi concedida. Nós estamos tentando aqui, vamos sentar essa semana com o prefeito para ver se podemos fazer aproveitar esse cadastro, podemos utilizar essa plataforma do governo federal para criarmos uma ajuda emergencial municipal dentro das nossas possibilidades. Então, o setor evangélico e o setor cultural nos ajudou com isso. Tá? O setor evangélico, na época, mandou para cá uma plataforma que foi utilizada nos nossos decretos e tem sido utilizada até hoje, com exceção desse aqui que está genérico. Tá? Então, lá eles estabeleceram a diminuição do número de pessoas nos cultos, o distanciamento, a questão do uso de máscara, a disponibilidade do álcool gel,
espicharam, dividiram os cultos para não haver aglomeração, ajudando a gestão, se ajudando e ajudando a população com um bom exemplo. A questão do setor cultural, houve muito problema aqui, o nosso secretário de Saúde querendo conter, porque é obrigação dele, ele não pode simplesmente lavar as mãos, porque ele está na frente disso aí, com toda a sua equipe. Então, ele, mais do que ninguém, sabe da situação de risco que nós corríamos. E de como, e ele me alertava, já tem umas 2, 3 semanas, no mês de março nós vamos chegar ao pico, isso até mais ou menos dia 15. Tá? Então, ainda estamos em processo crescente e nós precisamos que a sociedade participe disso. Tivemos aqui reuniões com o pessoal da Associação Comercial, de outra entidade que representa os comerciários industriários de Pinheiro, e dessa vez foi bem mais fácil a edição do decreto, porque nós tivemos uma plataforma genérica, que é do Estado, e podemos adequá-la à nossa situação local. Ô, doutor, com relação ao decreto, ele está em vigor até quando? Ele vai até o dia 14 de março, por enquanto. Tá? Por que eu digo por enquanto? Se nós tivermos aí uma redução significativa ao longo dessa semana, e em Pinheiro deve haver isso, já porque houve uma contenção antes dos outros municípios, questão de festas e eventos e tal, né? Penalizando essa classe, não tenha dúvida. Eu gosto de música, mexo com música, tenho uma associação em Santa Helena que ensina música para crianças, e a dignidade do músico ela precisa ser preservada, da pessoa que trabalha com cultura, exemplo do que trabalha com o pão, do advogado, do pedreiro, de todos nós. Nós somos funcionários públicos, as pessoas reclamam, poxa, mas você tem seu salário, eu corro o risco de não ter. Porque à medida que a situação econômica se agrava, ela reflete aqui também. Então, à medida que o país decresce em seu PIB, decresce em sua economia, na sua produção, a União deixa de arrecadar e deixa de dividir isso com os estados e os municípios. Ano passado, nós tivemos uma perda aqui de aproximadamente 6 milhões de reais só do Fundeb. Por quê? Por conta de arrecadação. Então, todos nós corremos o risco sério de termos problemas financeiros graves. Eu fico contido, eu sou advogado, eu não posso viajar, eu tenho problema de saúde. Então, essas situações todas nos contêm. Eu acho assim, que se pudermos fazer o sacrifício de segurar, basta uma semana só, mais uma semana, a gente conseguir diminuir esses níveis de contaminação, de internação, de UTI, pessoas graves, pessoas que estão morrendo, outras que se salvam por milagre. Eu acho que é obrigação de todo cidadão, independentemente do decreto aqui, de usar máscara. Você que é comerciante, sua pequena lojinha, peça para o seu funcionário usar a máscara, custa muito barato, hoje você faz isso em casa, né? O álcool é muito barato, já não tem aquela situação que nós tivemos no primeiro momento de custar tudo muito caro, a máscara era cara, a vacina era cara, o álcool custou uma fortuna e tal. Então, pense no seu funcionário, pense na pessoa que vai para a rua, você que é jovem, entendo, eu tenho uma filha de 12 anos, está contida em casa há 1 ano e pouco, vai para a escola, já não vai mais, né? As escolas estão fechadas, públicas e particulares também, só conseguirem fazer a aula de forma não presencial, mas no período aqui do decreto elas estarão fechadas também. Então, a população tem que entender que é uma necessidade, não adianta, independentemente da sua opção política, partidária, se você concorda com o que o presidente diz, vá para a rua e faça o que você quiser, que nós vamos morrer mesmo, ou se você acha que as medidas de contenção ajudam a conter mesmo, ajudam a impedir que isto aumente, que isto agrave. Eu acho que olhando para o seu vizinho, olhando para o seu pai, para o seu avô que está em casa junto com você pensar que você pode ser o meio de contaminação deles, embora eles estejam contidos e a sua cerveja na rua com um amigo essa semana, você pode trazer isso para dentro de casa. Eu tenho uma avó com 93 anos, contraiu o Covid, graças a Deus ficou bem, passou 15, 20 dias internada, e ela não saía de casa. Então, a contaminação vem para dentro. Meu pai é médico, passou 15 dias internado também, saiu bem. Os órgãos públicos estão fechados, tá? Eles vão funcionar em caráter emergencial alguns setores, que estão divulgados aí na mídia, né? Secretaria de Saúde, Assistência Social, Segurança, Infraestrutura, parte de limpeza, isso vai continuar funcionando. Quem não puder vir trabalhar, tiver uma comorbidade, informe ao seu chefe dentro desses órgãos, vai ficar em casa. Tá? Pessoas acima de 60 anos também ficarão em casa.
E nós permaneceremos com a estrutura, a parte de licitação está funcionando também, mas tudo muito contido. E nós não fazemos isso porque achamos legal que as pessoas fiquem em casa recebendo remuneração. É porque é uma necessidade nossa de preservar também o nosso servidor aqui, né? Não tem outro jeito. Se eu mantiver contato diário com muitas pessoas, eu corro um risco maior de ser contaminado. E não tem mais. O setor privado, eu tenho plano de saúde, custa uma fortuna para mim, mas eu não posso usá-lo. Meu hospital já informou, os 2 hospitais que me atendem, que não tem para onde eu ir. Então, não posso passar nem na emergência, que não tem mais vaga lá. Olhem para essas pessoas com carinho, com amor, pensem nisso primeiro, tá? O respeito à vida. A situação financeira, a gente entende aqui, todo mundo. O prefeito, ele corta o coração de todo mundo ter que publicar, fazer, construir, assinar e fazer cumprir um decreto deste aqui. Mas é para que nós não tenhamos que fazer um decreto, por exemplo, de calamidade pública, fechar a cidade totalmente e construir um novo cemitério. Isso nós não queremos. Queremos que as pessoas saiam bem, passem bem por isso. Financeiro, aluguel, energia, luz, a gente está pensando em como trabalhar isso aqui, se isso precisar ser alongado. Esse decreto é provisório, mas quanto mais as pessoas cumprirem voluntariamente, o sucesso dele daqui a uma semana, 10 dias, 15 dias, vai permitir que simplesmente a gente rasgue esse aqui, vamos para a rua, está tudo bem, vai melhorar. Então, esse é o apelo que eu falo para a população, eu faço para... Estamos aqui de plantão, alguns órgãos aqui funcionando, para esclarecer, né? Bom, como você pôde acompanhar, a gente conversou com o procurador do município, doutor Fabrício, que trouxe esse esclarecimento com relação ao decreto, que entra em vigor a partir de hoje. E é como ele disse, é para o cuidado de você, em especial as pessoas que estão na sua casa. E vamos cumprir a partir de agora esses 14 dias, pedindo a Deus para que daqui para frente dias melhores virão. Voltamos ao estúdio com você, William Vieira.